A Associação dos Professores de Francês, ela conseguiu, em 1993, junto à Universidade Federal, ela conseguiu o retorno do francês para a universidade. Entrar para a Associação dos Professores de Francês já foi um grande diferencial na minha vida, né? Eu comecei a conhecer pessoas maravilhosas, né? Amigos maravilhosos que eu tenho até hoje, desde a época, né? Pude conviver com os ícones, né, que eram os meus professores. A sensação que eu tenho é de que é um grupo muito unido, nós somos muito unidos e nos ajudamos mutuamente. Quem chega trazendo muita coisa nova, quem já está aqui contribui com o que tem. Então, assim, é uma troca muito rica. Sendo parte da associação, eu não sou uma professora autônoma completamente sozinha. Eu sou uma professora autônoma que faço parte de uma associação de professores do Núcleo de Línguas, professores da Aliança Francesa, outros professores autônomos também, como eu, e me possibilita uma troca, essa associação me possibilita uma troca de experiências muito rica, que é necessário para qualquer profissão, eu acredito. E principalmente nesse ambiente da associação, eu me sentia parte, sabe? Isso me fazia... Eu sou professora de francês agora, sabe esse primeiro passo que você dá até você se dar conta de que você realmente é professora de francês? Eu comecei também a ter a oportunidade de participar de eventos, né? Eventos nacionais, eventos internacionais. Isso me deu muita responsabilidade, né? Isso exigiu e exige de mim também uma disciplina. Ser presidente de uma associação exige de mim, né, uma postura mais de discernimento, né, de negociação. Você tem que buscar alternativas, né? Alguns projetos que às vezes a pessoa fala assim, não vai dar muito certo, e a gente tem que ter um vigor, uma energia que a gente não imaginava que tivesse, e eu fui me descobrindo também nesse sentido. Mas eu queria muito salientar a grandeza, né, dessa experiência de ter a oportunidade de falar e de encontrar professores de francês do Brasil inteiro. Então, essa diversidade que a gente tem, né, no nosso país me ajudou muito enquanto pessoa, me ajudou muito enquanto defensora da francofonia e da diversidade no mundo. É muito curioso, né? Porque eu conheci a associação justamente quando eu comecei a estudar francês em Colatina. Por quê? Porque a presidente, Nilzete, era minha professora e era a presidente da associação. E foi o início, né? Foi quando eles começaram a fazer as reuniões e tudo, e estatuto e tudo. Então ela chegava na aula e aí ela falava, ela nos motivava, ela falava, gente, vocês precisam entrar na associação, né? Então eu comecei a ouvir falar da associação desde 1986. A Nilzete foi a primeira presidente, né, da associação, e curiosamente o marido dela, né, o Luiz Busato, era o secretário, e as reuniões da associação eram na casa deles. Eles moravam em Itapuã
em Vila Velha, e a sede temporária, né, da associação foi exatamente na casa deles. Outros professores, outras pessoas, né? Santinho, né, professor Santinho, era muito presente também, muito engajado. A professora Beth Cunha, um pouco mais à frente, a Jo Drummond, né? Então, vários outros professores também participaram, né, e colaboraram para que a associação começasse naquela época e existisse até hoje. A associação nunca teve uma ajuda específica, né, institucional mesmo, em termos de governo, nem federal, nem municipal. Eu diria que o grande apoio que a associação teve desde o início da fundação, e isso se mantém até hoje, né, é a Aliança Francesa, né? Então, a Aliança Francesa realmente apoiou a formação, a maioria dos professores que participavam, né, do início, trabalhavam também na Aliança Francesa. Nós tivemos que colocar o endereço da associação aqui na Aliança. Então, isso legalmente falando. Mas nas reuniões já eram aqui. O endereço constava em Vila Velha, na casa de Dinizete, mas as reuniões já eram aqui na Aliança. Mencionar o Núcleo de Línguas, né, que nos ajuda com a questão dos espaços, né, de material, de divulgação, enfim, né, o Núcleo de Línguas na formação de alunos da universidade, enfim, é uma contribuição imensa que o Núcleo de Línguas dá para o francês no Estado. As dificuldades, eu acredito que, primeiramente, era o número reduzido de professores, né? A gente vê, né, pela ata, comentando e tudo essa dificuldade. E também a luta que eles tiveram para poder implantar, voltar com o francês para a universidade e para as escolas públicas de forma geral. Porque a UFES teve o francês até 1972. Aí, em 72, foi fechado o curso de francês na universidade. Então, uma das batalhas, uma das lutas da Associação dos Professores era justamente o retorno do francês à universidade, né? Então, promover esse retorno, né? Permitir que novos professores fossem formados, né? A associação se preocupa também, atualmente, em apoiar esses estudantes, né, que a partir de 93 foram sendo formados. A nossa turma foi chamada de emergencial, né? A UFES conseguiu formar um grupo que foi chamado de emergencial. Por quê? Porque não tinha mais professor de francês na época. Então, nós fomos formados e começamos a trabalhar, só que depois não foi oferecido mais. Aí foi uma nova luta e somente em 2010 que o francês voltou aí agora, né, definitivamente para a universidade. Eu acho que uma das principais características da Associação de Professores de Francês é essa função de formação continuada de professores. Nós, professores que participamos da associação, nós estamos sempre aprendendo. Um dos objetivos é justamente divulgar, publicizar informações de bolsa, de formações, porque o consulado manda para a federação e a federação distribui para as associações. Então ela faz essa ponte entre os professores, entre, né, as pessoas que se interessam pelo francês e essas possibilidades. Quando eu comecei a graduação, eu não imaginava que eu teria a oportunidade de ir para fora do país, estudar na França, não passava isso pela minha cabeça. E anos depois, não muitos anos depois, ainda durante a graduação, no finalzinho, eu já pude fazer a minha primeira viagem para a França para estudar.
Então eu fui pela primeira vez para Nice e fiz um curso e também um estágio de curta duração. E em 2019 eu voltei já com uma bolsa que eu ganhei da Federação de Professores de Francês, através da Associação de Professores de Francês do Estado, onde eu pude fazer um estágio também pedagógico na Universidade do Cavilã, em Vichy, e voltei assim com uma bagagem enorme, que transformou as minhas aulas. Eu pude compartilhar também isso com os meus colegas. Então eu fui para a França, né, uma bolsa 100%, né, ofertada pelo governo francês. Fiquei os 30 dias estudando lá, né, em Vichy, no Cavilã, que é um centro de referência, né, de ensino, de produção de materiais, inclusive. E em 2011 eu consegui também uma outra bolsa, né, para Perpignan, para o sul da França. Fiquei também 30 dias na Universidade de Perpignan, tendo aulas também, formações intensivas para professor de francês. E pré-requisito sempre é o vínculo associativo. É importante, né, ter sempre esse vínculo associativo para conseguir, né, pelo menos se candidatar para essas bolsas. Fui uma das selecionadas e passei 3 semanas um estudo imersivo no Quebec, fazendo aulas sobre didática da língua francesa, sobre cultura do Quebec, como inserir a cultura do Canadá no aprendizado de língua francesa, né, para sair um pouco dessa hegemonia da França como o único país francófono, né? Nós temos o Canadá como uma grande potência francófona também, né? E desde 2013, né, que eu tive essa experiência lá no Canadá, eu trago muitas informações sobre o Canadá para os meus alunos. Quando a gente fala em francofonia, né? Então a gente está falando da língua francesa, com certeza, mas nós estamos falando de uma diversidade de culturas, né? A gente está falando do Canadá, a gente está falando dos países da África, a gente está falando da Suíça, a gente está falando da Bélgica, né? Enfim, de tantos outros países que têm o francês também como língua, né, oficial, língua materna. E eu acho que a associação ela permite, né, ela consegue organizar através dos eventos, através das discussões, através desses projetos que a gente está fazendo, esse projeto de resgate da cultura, da história da associação, é uma forma de mostrar o quanto é importante a gente aprender uma língua e uma cultura diferente. Por exemplo, a gente já, junto com os representantes do consulado francês, nós já tivemos vários representantes que vieram aqui ao Estado, né? E aí eu gostaria de lembrar de Alain Saragosse, de Anne Cordel, de Sandrine Diesel e atualmente a Adriana Daventure, que são attachés que nos ajudaram muito e que têm nos ajudado no sentido de ir, né, nesses órgãos, por exemplo, na CEDU, na Prefeitura de Vitória, né, nas prefeituras de forma geral. A gente às vezes chega a implorar para que o governo do Estado e para que a rede municipal, as redes municipais, né, ofereçam o francês nas escolas, com esse objetivo, para que as crianças, para que os adolescentes tenham a oportunidade de aprender uma outra língua, né, de abrir os horizontes, né, de conhecer uma língua para ter mais oportunidades, né, até mesmo para abrir a mente, né, para ter a oportunidade de sair de um egocentrismo, né, ou de um monolinguismo. Então, para que a gente saiba que existem outras culturas e que a gente precisa muito disso para que a gente possa realmente viver num mundo que respeite, né, as diferenças, que seja mais tolerante, que a gente desenvolva a empatia, né, e que a gente respeite a diversidade, né, o respeito à diversidade. E a gente acredita que aprender uma língua estrangeira nos ajuda muito nesse sentido. Um dos pontos altos da associação são os eventos que nós organizamos. Então nós temos 2 eventos principais, que é a Festa da Música e a Journée Linguistique. Nessas jornadas são oferecidos vários ateliês, fonética, jogos, música, gastronomia.
Então é bem rico, bem divertido mesmo e tem um bom engajamento dos alunos. A Festa da Música também é divulgada nas redes sociais da associação, nas escolas de língua francesa, Núcleo de Línguas, Aliança Francesa, e é para o público geral. Então vem os alunos que estudam francês, eles trazem as famílias também, eles podem se apresentar, então tem alunos que cantam, outros tocam algum instrumento, recitam poesias. E a gente já fez em locais mais abertos, justamente com pessoas que se apresentam de forma amadora, né? A gente já teve profissionais, mas de forma amadora principalmente, né? Para que as pessoas conheçam, né? Conheçam o francês, conheçam os espaços, né? Onde a gente tem a oportunidade de aprender a língua francesa. São eventos fantásticos, né? E eu lembro de foi a primeira journée que a gente fez, que foi o dia inteiro aqui no campus. Foi um domingo, então nós passamos o dia todo aqui com os alunos fazendo diferentes oficinas, e aí à tarde nós fizemos uma caça ao tesouro. Então foi uma experiência fantástica, eu lembro até hoje, faz bastante tempo, e ali eu percebi como que eu gosto disso, assim, como que eu gosto de me envolver nessas atividades culturais, de me envolver com os alunos, de estar com eles, de abrir, de ser essa ponte entre o francês e eles. Nós temos também, a associação traz algumas pessoas, alguns formadores aqui para Vitória. Então, a última formação que nós tivemos foi uma formação no cinema, né, envolvendo o mundo do cinema, como a gente pode trazer o mundo do cinema para a sala de aula. Então, foi uma formação que a associação trouxe, a Associação de Professores trouxe, com o apoio da Federação e do Consulado Francês. Dessa experiência, por exemplo, nesse minicurso, né, eu soube que existe a Cinemateca da Embaixada da França. Ela é acessível a projetos educativos, né, de professores associados às associações, e a partir daí eu fiz um projeto de cineclube francófono, somente com filmes em francês, aqui em Cachoeiro de Itapemirim. E assim, né, esses eventos, né, um exemplo de um evento, né, que um minicurso organizado pela associação para trazer uma informação nova para os professores, que vai se desenvolvendo em várias outras ações. Outro momento que foi em que eu passei por uma situação também que recebi muito apoio da associação, né, e que soube por meio da associação, foi a minha participação no Congresso Nacional de Professores de Francês. Nesse congresso nós temos capacitações, minicursos, e também funciona ao mesmo tempo como um congresso formativo e também um congresso de divulgação de pesquisa na área da língua francesa. Eu tive contato com pessoas de todas as associações do Brasil. Conversar com essas pessoas pessoalmente e trocar ideias com elas e perceber que o nosso movimento associativo é forte no Brasil. E a gente tem uma federação muito forte, que essa federação, né, que faz a ponte entre a Embaixada da França e as associações estaduais, e ela também faz essa unificação, né, das associações, organiza esses eventos nacionais, que são riquíssimos, riquíssimos em conhecimento, mas também a gente se sente muito empoderado indo num evento desse, né? Eu me senti assim, muito importante no sentido de, nossa associação faz parte de um movimento muito maior. Quando a gente consegue ver alunos da universidade, né, entrando no mercado de trabalho, né, gostando do que estão fazendo, né, conseguindo bolsas para poder estudar, né, e se aperfeiçoar. Hoje a gente tem aí alunos nossos que já estão fazendo mestrado, doutorado, inclusive
na França, fora do país, né? A gente tem vários exemplos de ex-alunos nossos que conseguiram, logo depois de começar a aprender o francês, e foram se identificando, e foram buscando, e foram investindo na carreira profissional. E a associação sempre esteve ao lado dessas pessoas, né? A gente conseguiu muitas bolsas de estudo, eu mesma fui beneficiada com algumas, né? Outros professores tantos, outros alunos tantos, né? Vários membros nossos da associação que já tiveram a oportunidade de fazer uma experiência fora, né? E o quanto isso nos ajuda enquanto pessoa, enquanto cidadão do mundo, né? Enquanto pessoa que tenta respeitar a diversidade. Então, eu acho que a proposta da associação é essa, né? Oportunizar situações, oportunizar formações que permitam a pessoa de evoluir, né? De descobrir um caminho, o seu caminho, né? A sua forma de viver essa diversidade cultural. Porque, na realidade, nós aqui todos, nous sommes unis par l'amour de la langue et des cultures francophones. Nous vous recevons portes ouvertes. Soyez les bienvenus.